encontra nesse lugar, é que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, para que teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Amém. Amém. Olha o que aqui fala no livro de Marcos, capítulo 6. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos seguiam. Chegando o dia do sábado, ele começou a ensinar na sinagoga. Muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde ele vem essas coisas? De onde que vem essas coisas? Que sabedoria é esta que é lhe dada? Como esta poderosa obra são feitas por suas mãos? E não é este o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago, de José e de Judas, e de Simeão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizaram-se nele. Mas Jesus lhe dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. Ele não podia fazer ali fazer nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas e o curaram. E admiraram-se da sua descrença, e admirou-se da sua descrença deles. E ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém? Olha que palavra poderosa. Jesus, nesse capítulo 6, Jesus ele já tinha feito vários sinais. Jesus já tinha curado a filha de Jairo. Jesus já tinha feito obra extraordinária. E o nome de Jesus já estava percorrendo toda a cidade. Só que aí Jesus, ele vai para a terra que ele nasceu, Nazaré, a terra onde ele se criou, aonde tinha pessoa que conhecia Jesus desde a infância, aonde tinha pessoa que conhecia a história. E Jesus foi naquela cidade pregar, fazer a obra, igual ele fazia em todos os lugares. E Jesus ele preparou o sábado, falando que era sábado, porque no sábado é onde a maioria das pessoas se reunia para prestar culto, fazer adoração a Deus Todo-Poderoso. Igual nós preparamos o domingo para prestar o culto a Deus, que é um dia que nós guardamos com toda a nossa fé. E a maioria das igrejas guarda o domingo, hoje. Só que lá em Israel não, lá era o sábado. E Jesus foi fazer ali, pregar com autoridade, pregar aquilo que vinha do alto do céu. E a palavra fala que o povo se admirava por tanta sabedoria, ficaram admirados por Jesus falar com tanta autoridade, por colocar a mão em pessoas a ser curadas. Eles se admiravam. Só que mesmo eles se admirando com a autoridade, vendo os sinais, eles começaram a questionar Jesus. Começaram a questionar Jesus porque eles conheciam Jesus. Sabe, da mesma forma somos nós. Nós, quando andamos numa vida perdida no mundo, fazendo aquilo que não agrada a Deus, aí nós temos um encontro real com Deus. Jesus nos chama para algo maior, e nós decidimos ali no nosso coração que a nossa vida é totalmente dele. Só que tem pessoas que olham para você e ela não vai acreditar se você mesmo teve um encontro real. Pessoas vão olhar para você e vai dizer: ah, isso aí é fogo de palha. E mais, pior do que tudo isso, é quando você vai falar de Jesus com uma pessoa que é próxima de você. Quando você vai falar de Jesus com uma pessoa que te conhece, seu parente próximo, aí que é mais difícil.
Porque o parente te conhece e ele não vai querer dar crédito na autoridade que Deus te entregou. Ele não vai querer dar crédito porque ele te conhece, viu as suas falhas e viu quem era você. Só que no caso de Jesus não. Quem conhecia Jesus não via falha, não via pecado, via só a autoridade e poder que ele tinha. Mas mesmo assim, o preconceito vinha. Mas o preconceito vem, sabe para quê? Para te desanimar. O mal usou pessoas ali. Se você prestar atenção, o inimigo ele é sujo. Ele usou pessoas para questionar quem era Jesus. Satanás sempre vai usar situação para questionar você, para você duvidar quem você é, para você duvidar que você não é capaz, para você duvidar que você não tem chamado. Satanás sempre vai usar isso. Quantas vezes Satanás falou para mim: olha de onde você veio, olha para sua família, você não sabe falar direito, como você vai subir no altar e pregar, como você vai fazer isso? Quantas vezes? Da mesma forma, Satanás usou os líderes, usou aqueles que tinham sabedoria, mas ficaram impactados com o que Jesus falava, admirados, para dizer assim: não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Não é esse que o irmão é Judas? Não é esse que o irmão é Simeão? E as irmãs dele nós conhecemos. Como pode ser profeta? Como pode vir algo bom daí? Como pode? E assim, da mesma forma, o povo olha para nós e diz, a pessoa que conhece a sua história fala: como é que pode vir algo bom daí? Muitas pessoas olhavam para mim e falavam: como pode dar alguma coisa isso? O futuro desse rapaz aqui, nesse lugar, é a morte, é morrer, ou coisas bem pior do que isso. Ele virar um bandido, matar pessoas e depois tirar a própria vida. As pessoas olhavam dessa forma. Mas hoje as pessoas veem o que Deus fez na minha vida, amém? Da mesma forma, o povo, as pessoas que te julgam, que não acreditam em você, vai ver o que Deus faz na sua vida, amém? Só que olha o detalhe dessa palavra. Quando o povo fala assim: nossa, ele é carpinteiro, a família dele é carpinteira, ou seja, para ele ter uma autoridade dessa, ele tinha que nascer numa família de doutor. Para ele ter uma autoridade dessa no falar, ele tinha que nascer numa família de sacerdote. Ele tinha que nascer em algo grande, numa família rica, mas não. Família de carpinteiro, que era um trabalho mais humilde que tinha. Era carpinteiro, pescador, são os mais simples. Os outros eram doutor, que já tinham pessoas que tinham um padrão alto, doutores da lei. Mas Jesus não. Por isso que eles se admiraram tanto, porque Jesus, de uma família tão humilde, mas com tanta autoridade. É porque ele não entendia, é porque ele não entende que Deus, ele não olha para nós, não é, ele olha para você, não é a sua capacidade que está em você, não. Jesus nos chama, e a palavra fala que ele nos escolhe e ele mesmo nos capacita. Jesus olha para nós, aquele que não tem família honrada, e Jesus diz: é esse que eu quero usar, é esse que eu quero usar. Só que algo que nós temos que ter dentro de nós, que muitos vão olhar para nós e não vai crer, mas isso não importa, porque o que importa mesmo é que você entendeu o que está dentro de você. O que importa mesmo é você entender que você é escolhido e acabou. Pode o mundo inteiro duvidar, pode a sua família duvidar de você, não crer que você
é escolhida, que você foi chamada, que você tem um Deus poderoso. Isso não importa, porque quando tentaram fazer isso com Jesus ele desanimou? Não. Jesus podia dizer assim: nossa, é mesmo, né? Eu poderia ter nascido numa família, eu sei que eu fui chamado, escolhido, mas eu poderia ter nascido numa família menos de doutor, pelo menos eu era mais aceito pela sociedade. Mas sabe por que isso? Agora que eu vou entrar na palavra poderosa para você entender. Mas sabe por que isso? Porque Deus trabalha em detalhe. Jesus, ele nasceu na família certa. Muitos olhavam essa família, é uma família que não tem honra nenhuma, é um trabalho simples. Só que Deus, ele trabalha em detalhe. Entenda algo. Jesus nasceu na família do carpinteiro, e Jesus aprendeu a obra com José de fazer mesas, cadeira, consertar cadeira, consertar mesa. Sabe por quê? Porque isso era a essência dele. Aleluia. Era a essência de Jesus, era essa. Sabe por quê? Oh, aleluia. Porque Jesus, ele pega nós, uma ave bruta que não tem recurso nenhuma, e Jesus pega você e começa a lapidar, e você começa a ser útil. Você não tinha utilidade para nada. Muitos olhavam para você e falavam: você não presta, você não vai, você é só um peso nessa terra. Só que Jesus, sendo carpinteiro, que era a obra que ele ia trabalhar, como é que faz a obra de carpinteiro? O carpinteiro, ele seleciona a árvore, e ele não pega aquela árvore que dá fruto, não. Entenda algo. A árvore que dá fruto, ela não é cortada para fazer mesa. A árvore que dá fruto, o dono, ele ajeita ela para dar mais fruto. Só que a árvore que é bruta, a árvore dura, seca, bruta, só tem utilidade na mão do carpinteiro. Porque quem não é carpinteiro, ele pega aquela árvore, corta e joga para lá, joga no fogo, para que as aves que dá fruto venha crescer e se sair e dar mais fruto. Mas o carpinteiro não. Oh, aleluia. O carpinteiro, ele entra na mata, ele olha aquela árvore seca, dura, e fala: essa aqui vai dar uma boa cadeira, essa aqui vai dar uma boa mesa e pessoas vão sentar nela. Essa aqui que não dá nada, os passarinhos ficam em cima, é dura, mas eu vou conseguir moldar ela, eu vou lapidar ela, vai se tornar algo que vai ser útil, e muitas pessoas vão precisar dela. Diga glória a Deus. Da mesma forma, Jesus, ele fez isso. Esse é o trabalhar de Deus. Olha só, e se você analisar, ele pega a árvore muitas vezes vem com cupim, muitas partes podres. Aí o carpinteiro começa a tirar o cupim, começa a tirar a parte podre da árvore, começa a preparar aquela árvore, depois começa a lapidar ela, até se tornar algo precioso. Oh, Deus. Da mesma forma fomos nós éramos uma ave bruta, nós éramos pessoas que não tinham, eu era muito ignorante, ou era bruta, ou era no mato, ou era isso, ou era aquilo outro, ou era isso. Mas o carpinteiro foi te escolher. Tinha pessoas que eram melhor do que você, mas ele falou: é essa que eu quero trabalhar, é essa que eu vou moldar, vou lapidar, e ela vai se tornar algo que vai ser útil. Então não deixa Satanás falar para você que você não tem utilidade. Não deixa Satanás te acusar, dizer que era melhor você nem ter nascido, não era melhor você nem existir, que é isso que ele trabalha para falar para você. Não deixa, porque Jesus, ele te escolheu no meio de muitos, ele te escolheu para te moldar, e você vai ser útil. Você, através da sua vida, pessoas vão
vão conhecer o Deus poderoso. Através da sua vida, pessoas vão se converter, pessoas vão ver o Deus poderoso. Pessoas que deveriam morrer, através da sua vida vai ter vida, porque você é uma pessoa que vai carregar vida para essa pessoa. Então aquele povo, ele não entendia o trabalhar de Deus. Mas como pode ser profeta se nasceu numa família dessa? Como pode falar assim com autoridade se ele nasceu numa família de carpinteiro? Como pode? É porque o mundo, ele não entende o trabalhar de Deus. O mundo não entende porque Deus nos escolheu. O mundo não entende porque Deus pegou nós na podridão, no mundo, e nos resgatou e colocou no lugar desse. O mundo não entende. O mundo não entende que Deus, ele tem poder de lapidar e fazer aquele que não é nada se tornar útil. O mundo não entende. E Jesus sendo criticado por aquele povo, até a própria família de Jesus, até a própria família não creu nele. Só que entenda algo: a família por início não creu em Jesus, e nem o povo da própria cidade que ele nasceu não creu, nem a família, ninguém creu. Só que aquilo que está dentro de você é muito maior do que o mundo possa enxergar. Não creram naquele momento, expulsaram Jesus dessa cidade completamente. Jesus, ele não pôde operar naquele lugar, está escrito. Em poucas pessoas ele pôde curar naquele lugar, porque o povo não creu nele, desonraram Jesus, disseram que isso aí é carpinteiro, isso aí é nada. E por que fizeram isso? Está escrito que Jesus não pôde operar sinais e maravilha em poucas pessoas. Então, da mesma forma, eu quero que você entenda algo: Jesus, ele tem que ser honrado na sua vida, para ele poder operar milagre. Essa cidade foi a única cidade. Jesus entrou em cidade de gente falha, pecador, pessoas que faziam coisa horrível, igual Cafarnaum, outras cidades. Mas Jesus operou milagres naquele lugar, sinais e maravilhas. Mas na terra que ele nasceu, ele não conseguiu operar, porque ele não foi honrado naquele lugar. Ele foi desrespeitado com toda a autoridade que ele tinha, como profeta, como Deus. Ele foi desonrado. Então Jesus não operou. Muitas das vezes Jesus não opera na nossa vida porque nós não damos a honra necessária que ele merece. Nós tratamos Jesus como um qualquer. Nós tratamos Jesus como um amigo qualquer, mas ele não é isso. Ele é amigo, ele é Deus, ele é Pai, ele é tudo. Mas tem que entender que ele está acima de todos, até os anjos, tanto no céu como na terra, todos têm que se dobrar diante dele, diante do nome poderoso de Jesus. Então você tem que entender que ele é grande, que ele é maior, que ele é tudo. Então quando você chegar diante de Jesus, entrega toda a honra que ele merece. Mas como eu faço isso? É você se colocar na posição de pecador e dizer: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é Deus. Eu sou falho, pecador, mas eu quero, meu Deus, te sentir. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu falho todos os dias, eu peco diante do Senhor, eu tenho falhado, meu Deus. Mas, meu Deus, eu quero ter um encontro real com o Senhor, eu quero mudar. Está difícil, às vezes eu caio, eu tento mudar, mas eu quero mudar. Quando você reconhece isso, as suas falhas, a sua pequenez, a Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que é santo, aquele que é poderoso, diz assim para você: foi eu que te escolhi. Você é bruta, você é uma ave que tinha cupim, podridão estava sobre você, mas eu te peguei,
e comecei a te lapidar. E isso que você está falando agora para mim, se humilhando, é o meu trabalhar. Eu estou te lapidando, eu estou te transformando, e você vai ser útil ainda. É assim que Ele olha para nós, porque para Jesus não tem ninguém perdido. Para Jesus não existe árvore que não tem utilidade. Todas as árvores têm utilidade. É só essa árvore reconhecer que precisa ser lapidada. É só essa árvore reconhecer e querer ser útil, que Ele vem e começa a trabalhar. Então Jesus, tudo na palavra de Deus tem um sentido. Raramente você vê pessoa pregando essa palavra. Raramente você vê pessoa pregando sobre o carpinteiro, porque isso é revelação do alto, do céu. Mas o trabalhar da árvore, do carpinteiro é essa. Escolhe a árvore dura, bruta, lapida, tira o cupim, tira tudo que não presta, para se tornar algo bom. Amém? Esse é o trabalhar de Deus. Foi assim que, por isso que Deus escolheu uma família de carpinteiro, porque era a essência de Jesus. Ele nasceu e desde pequeno, a história fala que ele trabalhava fazendo isso. Eu imagino Jesus ali trabalhando na árvore, pegando aquelas árvores duras, secas ali, e só lapidando. Eu imagino ele fazendo cadeira, pulindo aquelas árvores. Eu imagino ele dizendo assim: logo, logo eu vou fazer isso nas pessoas, porque ele já entendia desde sempre qual era o chamado dele. E ele ali trabalhando, eu imagino ele dizendo assim: eu vim para pegar aquelas árvores que não tem sentido nenhuma e fazer isso. E isso foi. Então o mundo ele não entende o propósito de Deus, por isso que julgaram. Se o povo entendesse que Jesus nasceu na família de carpinteiro, porque é isso que ele ia fazer, ele ia pegar. Porque se você vê, a palavra de Deus trata nós em vários textos de árvore. Tem vários textos, salmos, vários, que falam que nós somos árvores, que nós somos árvore que dá fruto. Nós somos árvores. Vários textos. E se você dizer para ele, se vários textos falam que nós somos árvore, e Jesus é o carpinteiro, é aquele que trabalha na árvore, amém? Glória a Deus. E aí, quando desonraram Jesus não operou milagre nenhum. O que foi que Jesus fez em seguida? Quando você olha em seguida, Jesus convocou 12 discípulos e fez o que? Deu autoridade para ele. Jesus ele não ficou abalado com isso. Me rejeitaram na cidade que eu nasci, podia ficar triste, sabe? Às vezes é dolorido você ser rejeitado por pessoas que você ama, sabe? Pessoas que você ama, você vê que ela não crê naquilo que você faz, e pessoas de fora creem no seu arrependimento, crê que você mudou, e você olhar pessoas e você, rapaz, a pessoa que está dentro de casa, ela não olha para mim, não vê eu como profeta. É dolorido, amém? É dolorido. Jesus não ficou feliz com isso, mas também Jesus não deixou ser abalado por isso. Ele convocou logo 12 e deu autoridade para ele. Ele falou: agora, vocês estão rejeitando, só que para ver que eu tenho autoridade, que eu sou Deus, 12 homens que eu escolhi vai fazer os mesmos sinais que eu faço. E fala que aquele povo começou a andar nas cidades vizinhas, operando sinais, expulsando o demônio, curando enfermo. E imagina aquele povo da cidade lá de Nazaré: Jesus está na cidade lá, tá, os paralíticos andando, nossos discípulos estão expulsando o demônio, os discípulos, e eles: nossa, o carpinteiro está fazendo isso. Aquele que nasceu lá da família está fazendo.
E só foi uma vez que Jesus entrou nessa cidade para fazer a obra. Na outra vez que ele entrou, foi para ser julgado. Amém? É duro isso. Se é isso que Deus fala para você, talvez você está sendo rejeitada por pessoas que você, nossa, quem eu gostaria que cresce, acreditasse no Deus possível, não acredita. Mas Deus disse para você hoje: fique em paz. Fique em paz, não desanima por causa disso não. Faz só o que você foi chamada para fazer, que a honra vai vir. E no final de tudo, sabe o que aconteceu? Para me terminar, a cidade rejeitou Jesus e a família também. Maria, os irmãos. Quando chega no livro de João, Jesus já tinha operado muitos sinais, e Jesus estava no lugar curando. Aí chegam os irmãos, Maria, e eles queriam entrar para ter preferência. Aí sabe o que Jesus fala para eles? Não, a minha família são esses que me seguem. Porque quando Jesus chegou em Nazaré, rejeitaram ele. A própria família e os vizinhos também rejeitou. Só que depois viram que Jesus era Deus de verdade, porque o que ele fazia, o homem comum não fazia. Agora eu sou parente, agora eu sou mais chegado. Agora eu rejeitei ele lá em Nazaré, mas agora ele vai atender. Aí Jesus rejeitou. Só que essa rejeição foi boa, sabe por quê? Porque depois que Jesus rejeitou eles passaram a seguir Jesus. Porque até então você não via Maria seguindo Jesus, nenhum deles. Só que quando Jesus falou que a família dele é aqueles que seguiam, eles passaram a seguir Jesus. Então às vezes é necessário pessoas você rejeitar, mas não é rejeitar, excluir da sua vida, mas sim dar um tempo para certas pessoas. Sabe por quê? Porque os sinais que Deus vai operar na sua vida vai ser o suficiente para essa pessoa entender que existe um Deus na sua vida. Então o profeta ele não é reconhecido no seu lugar, mas os sinais do profeta sim é reconhecido. Amém? Aí depois você vê Maria, quando Jesus estava na cruz lá, Judas começou a seguir Jesus. Fala que era irmão de Jesus, até tem um livro de Judas. Fala que Tiago também era primo de Jesus. Ou seja, depois da rejeição, muitos começaram a seguir Jesus. Então é isso que Deus manda falar para você. Deus manda falar para você o que está na sua vida. O mundo não entende, mas Deus vê, e Ele vai te usar grandemente. Talvez você fale assim: mas eu não tenho chamado para pregar, eu não tenho chamado para ser obreira. Não é isso que meu coração quer. Mas Deus, Ele usa nós de várias formas. Talvez você foi levantada com um único propósito: restaurar a sua família. Através da sua vida, o seu propósito é você restaurar a sua família. Talvez a sua família é perdida. Você olha para a sua família e fala assim: nossa, toda a minha família é assim, é aquilo outro. Nossa, só eu que estou indo para a igreja, só eu que estou buscando. Mas por que isso? É porque Deus te chamou para isso. Ele te lapidou para poder você ser útil para a sua família. Entenda isso. E tem várias formas que Deus chama nós. Deus escolhe nós para resgatar a vida. Talvez você olhe assim: nossa, o meu filho vive das drogas, a minha filha é isso, é aquilo. Nossa, meu Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado tanto, meu Deus, mas olha, parece que não tem mudança. Mas por que, Senhor? Entenda algo: você é a coluna que Deus levantou para isso. Você é a base para isso. E Deus está te lapidando ainda. Porque o lapidar, quando você pega uma árvore para se tornar uma cadeira, existem vários processos. Se você pesquisar e colocar na internet o processo de uma árvore para se tornar uma mesa, uma cadeira, é vários processos.
tem que vernizar, tem que passar por muito processo, para depois ser útil, entenda? A nossa vida é uma vida com processo. Deus trabalha num processo na nossa vida, restaurando nós para ser útil. Talvez você fale, ainda não estou vendo, ainda você não está vendo. Mas Deus está lapidando você, para você chegar no propósito que Ele preparou para você. Só que nessa caminhada, muitos vão te rejeitar mesmo. Parente, família vai te rejeitar, não vai dar crédito, vai crer em outras pessoas falando, mas não no que você fala. Só que você tem que ser igual a Jesus. Estão me rejeitando, vou bater a poeira dos pés, não vou desanimar e vou continuar a minha jornada, vou continuar fazendo o que eu fui escolhido para fazer. E no final de tudo, honra vem sobre a sua vida. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus sofreu, Ele foi humilhado, Ele foi fiel até o fim, está escrito. Ele não rejeitou, Ele foi fiel. Mas que honra é essa? Sabe? Jesus, Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Você quer honra maior que essa? Aonde tanto no céu como na terra, todo joelho há de se dobrar. Anjos, qualquer, tudo, demônio, nada fica diante desse nome. Por quê? Porque Ele foi fiel no propósito dele. Ele não rejeitou o propósito, Ele foi até o fim. Mas era obrigado. Não, Ele é Deus. Jesus, Ele é Deus. Se Ele é Deus, ninguém pode questionar a vontade de Deus, amém? Se Ele falou, está falado. Se Ele falar, não vai chover, não chove. Se Ele falar, vai chover, chove, acabou. É isso que Deus é. Mas Ele aceitou ser machucado, humilhado, não só na cruz ali, mas toda a caminhada foi rejeitado, sabe? E Ele aceitou isso, porque quis aceitar, não porque era obrigado, porque Ele quis aceitar, para poder te dar vida, para você se tornar útil, para você que era, talvez muitos de vocês que estão aqui hoje não era nem para estar aqui, era para estar talvez no caixão, talvez no mundo perdido, mas vocês estão aqui porque Deus pagou um preço em Jesus, e Ele te escolheu no meio de tanta árvore que dava fruto, escolheu você o mais bruto que tinha, sem nenhuma estrutura nenhuma, e te lapidou. Oh, aleluia! Para você se tornar algo bom, amém? Então essa palavra que você tem que guardar dentro do seu coração, porque Satanás ele luta todos os dias para dizer que nós não somos nada, para dizer que você não é capaz. Olha quem é você. Quando você guarda essa palavra no seu coração, quando Satanás falar assim para você, olha quem é você, olha o que você fazia antes lá no passado, ele gosta de trazer o passado à tona, né? Você vê, você uma pessoa que te conhece há muito tempo, quando você entra ali, às vezes dá uma discussão ou algumas conversas, vem essa pessoa usada para o mal, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? É lembrar o passado, para você ver essa verdade. Eu era isso mesmo, nossa. Aí você desce. Então sempre é assim que Satanás trabalha, fazer você lembrar do seu passado, para você achar que você é nada. Mas diante dessa palavra, nunca mais você vai olhar para trás. Toda vez que Satanás dizer assim, olha isso, você não, ou era bruto mesmo, ou era ignorante mesmo, ou era. O Satanás dizer que você era, eu era ignorante mesmo. Mas Jesus, Ele me pegou e lapidou, e Ele tem me trabalhado, Ele tem me lapidado todos os dias, e eu vou me tornar útil ainda. Eu vou dar fruta ainda. E todos aqueles que olham para mim e não vê nada de mim, eles vão ver o Deus poderoso, eles vão ver o Deus que está trabalhando na minha vida, não para a minha glória, mas para a glória dele. Porque através da sua mudança,
pessoas vão aceitar Jesus e o nome dele vai ser glorificado, amém? Quem entendeu essa palavra, glorifica o nome de Jesus, quem pode? Amém? Vem aqui diante do altar em nome de Jesus. Você que pode, vem aqui diante do altar.